Rom, o cavaleiro do espaço, os que tombaram no caminho. Episódio de hoje: Rom, o cavaleiro do espaço, os que tombaram no caminho. Bem, aqui nós vamos falar sobre vários personagens que apareceram na saga de Rom e que infelizmente pereceram antes de sua conclusão. O primeiro deles é o melhor amigo de Rom, o Caras, que salvou a sua vida em Galador e que depois se tornou o cavaleiro espacial conhecido como o Incandescente, que tinha o poder de manipular a chama viva de Galador. Tinha poderes similares, né, do Tocha Humana, de gerar fogo e manipulá-lo. Felizmente o Incandescente ele encontrou o seu destino de maneira bastante precoce. Na Batalha de Galador, quando os Cavaleiros Espaciais enfrentaram a frota de naves dos Espectros, o Incandescente desapareceu. O Rom deu seu amigo como morto. Na verdade, ele foi capturado com vida pelos Espectros, que começaram a tentar abrir a armadura dele, e ele, desesperado para salvar sua vida, usou seus poderes para transportar sua forma astral para o limbo. Mas assim, então, se desconectando totalmente do seu corpo, ciborgue, e deixando a armadura à mercê dos espectros, que a utilizaram para criar um outro incandescente, dessa vez para enfrentar o Rom. Essa história foi publicada na revista Rom Space Knight, número 4, que foi publicada em 1980, e aqui no Brasil essa história saiu no Almanac Premier Marvel, número 4 também, da editora RGE, em 1982. Depois, o Rom encontra um aparente aliado, chamado de Hepstrom, mas que na verdade no original é Serpentine, que é um lagarto humanoide, que também está caçando espectros. Ele conta a Rom que a sua raça foi exterminada pelos espectros e que ele é o único sobrevivente e que ele busca então vingança. Mas ele não concorda que o Rom caça os espectros antes dele e tenta tomar o seu neutralizador. Eles acabam numa batalha, numa luta, e o próprio Hepstrom acaba se matando, né, na tentativa de atingir o Rom. Ele é empalado por uma estalacmite. Essa história foi publicada na revista Rom Space Knight número 9, em 1980, e aqui no Brasil saiu na revista O Incrível Hulk número 2, da editora Abril, em 1983. A gente vê na capa do original, né, que o personagem que aqui se traduziu por Hepstrom, na verdade chamava-se Serpentine. Esse personagem apareceu pela primeira vez na revista da Miss Marvel. Mas você pode conferir mais detalhes sobre o Hepstrom ou Serpentine no episódio O Vingador Noturno da série de vídeos do Rom. Depois, o Rom acaba vendo mais uma pessoa perecer diante dele, né? O Arc Striker. Arc Striker, um ladrão que foi cooptado pelos espectros para derrotar o Rom. O Arc foi surpreendido pelo Rom enquanto assaltava uma fábrica de lasers. O Rom estava em busca de um espectro que trabalhava como gerente na fábrica. E o Arc Striker pensou que o Rom estava querendo matar o gerente, que ele era um robô assassino. Depois foi convencido por espectros infiltrados na SHIELD, no Pentágono, né, nas altas forças armadas dos Estados Unidos, de que isso era verdade, e ele se submeteu a um experimento no qual ele foi fundido à armadura do Incandescente. Os espectros o enganaram
Ele pensou que ele estava vestindo a armadura, mas na verdade ele foi fundido a ela e não podia voltar mais a ser humano. Isso ele só descobriu depois que o Ron o derrotou numa luta. E ele foi preso pelos Spectres quando descobriu a verdade. E o Ron também foi capturado. Mas o Ron acabou se libertando, né? E o Arcstriker ele deu a sua vida para conseguir libertar o neutralizador do Ron, que havia sido encapsulado pela magia dos espectros. O Ron não conseguia pegar a sua arma de volta, o Arcstriker usou toda a sua energia vital para libertar o neutralizador do Ron. Foi assim que ele encontrou seu fim, se redimindo então pelos seus erros, mas morrendo como um herói. Essa história foi publicada na revista Ron Space Knight número 11, que saiu originalmente em 1980. Essa história, aqui no Brasil, foi publicada na revista O Incrível Hulk número 8, da editora Abril, em 1984. A gente vê que o nome do Ron até aparece na capa, na parte inferior da revista, que é um negócio não muito frequente. Depois nós temos a Raina. Na verdade, a morte da Raina aconteceu muito tempo antes das outras, das anteriores, a do Hepstrom, do Arcstriker, não a do Caras. Né? O Caras morreu primeiro. Quer dizer, na verdade, ele foi capturado primeiro, né, pelos Spectres. A gente não sabe exatamente quando que ele deixou o seu corpo, né? Que na verdade ele exatamente não morreu, né? Só que a sua forma astral está presa no limbo. Ele não tem um corpo para onde voltar. Agora a Raina, ela já havia morrido antes do Ron chegar na Terra, porque ela foi capturada pelos espectros. E os espectros tentaram usar ela para atrair o Ron e matá-lo também. Mas ela acabou se libertando temporariamente e deu a sua vida para salvar o Ron. Os espectros atiraram nela, queima-roupa, e ela morreu nos braços do Ron. Essa história ela apareceu na série A Saga dos Cavaleiros Espaciais, foi publicada na revista Ron Space Knight número 14, de 1981, e aqui no Brasil essa história saiu na revista O Incrível Hulk, também número 14, coincidência aqui, né? De 1984. E aí, a próxima vítima dos espectros em sua luta contra o Ron é a jornalista Ace O'Connor. A jornalista Ace O'Connor estava viajando num trem rumo a Washington quando ela viu pela primeira vez o Ron voando. Ele estava tentando encontrar o seu neutralizador, que havia sido capturado pelos espectros. A Ace O'Connor acabou chegando em Washington e ela testemunhou uma parte da luta do Ron no prédio do Projeto de Defesa, uma parte da luta dele com o Valete de Copas. E ela, a princípio, pensou que o Ron era um alienígena assassino, que o Valete estava tentando salvar as pessoas, assim como a SHIELD, o Exército e todo mundo, que o Ron era um vilão, um inimigo. Mas após revelar as fotos daquele dia, ela percebeu que as pessoas contra quem o Ron atirava, nas fotos não pareciam humanas. Elas tinham outra forma. Ela havia descoberto os espectros. Ela foi mostrar para o seu editor essas fotos, só que ela não sabia que seu editor também era um espectro, porque os espectros haviam se infiltrado em posições estratégicas da sociedade humana, justamente para preparar uma invasão. E aí o chefe dela acabou enviando ela para uma prisão dos espectros. Posteriormente ela foi, nessa mesma prisão, ela encontrou o Steve Jackson, o noivo da Brandy Clark. O Steve conseguiu fugir com a ajuda da Ace O'Connor, mas ela ficou para trás e acabou encontrando seu fim. Ela foi morta pelos espectros. Essa história ela foi publicada na revista Ron Space Knight número 15, em 1981. A história no qual o Ron invade a igreja quando a Brandy está para se casar com um Steve Jackson falso. E aqui no Brasil foi publicada em 1984 na revista O Incrível Hulk número 16 da editora Abril.
Depois, né, mais uma pessoa ligada a Ron perece, dessa vez em Galador. É o primeiro diretor, ou o primeiro dirigente de Galador, o governante supremo do planeta. Aquele que convocou os jovens como voluntários para se tornarem cavaleiros espaciais. O primeiro diretor, ele sentia-se mal, porque ele não participava da luta, da guerra com os espectros diretamente, e ele tentou se transformar em um cavaleiro espacial, mas sem se tornar um ciborgue. Ele criou uma armadura, tentou controlá-la mentalmente, mas o resultado foi a criação de uma segunda personalidade. Na verdade, a sua parte maligna tomou conta dessa armadura e se tornou um vilão chamado Mentus. O Mentus, ele acabou prendendo o primeiro diretor, se aliando aos espectros e criando uma armadilha para os cavaleiros espaciais. O Ron voltou a Galador por causa de visões que ele teve de Galador quando ficou preso no limbo, e acabou também sendo preso, mas ele conseguiu libertar o primeiro diretor e derrotar o Mentus. Infelizmente, o Mentus acabou atraindo a atenção de Galactus, que veio devorar Galador. O primeiro diretor, na luta para matar a sua contraparte maligna, acabou transcendendo, se transformando em um ser formado por energia. E nessa forma ele tentou lutar contra Galactus. E foi um erro fatal. Porque Galactus é um ser que consome energia em todas as suas formas. E a Galactus ele devorou a forma do primeiro diretor. E aí ele encontrou seu fim. Depois, na mesma história em que os Cavaleiros Espaciais estão tentando salvar o seu planeta de Galactus, nós temos Terminator, o Cavaleiro Espacial Negro, que foi cooptado por Mentus. Mentus controlou a mente de Terminator e o convenceu a tomar o lugar de Ron. Então Mentus modificou a armadura do Terminator para que ele ficasse igual ao Ron, mas depois o Terminator conseguiu reassumir o controle da sua mente e ele foi enfrentar Galactus diretamente. Infelizmente, Galactus não teve piedade do Terminator e o matou. Ao matar o Terminator, ele acabou com a esperança de Ron de voltar a ser humano, porque Terminator havia dito a Ron que ele havia utilizado a parte humana de Ron, conservada na sala de ciências de Galador, para mudar de forma. Então aí, com a morte de Terminator, Ron também vê o fim da sua esperança de voltar a ser um humano. Essa história foi publicada na revista Ron Space Knight, número 26, de 1982. E aqui no Brasil essa história saiu na revista Incrível Hulk, número 39, da editora Abril, em 1986. Depois nós conhecemos mais tarde um outro Cavaleiro Espacial que, embora nós conhecemos nessa sequência, né, ele havia aparecido antes, cronologicamente, antes do Ron chegar à Terra. Era o Glorioli. Glorioli, ele apareceu numa história em que ele trai o Ron, ele se alia aos espectros, contraditoriamente, para derrotá-los. O Glorioli ele ajuda a capturar o Ron, mas ele fala para o Ron que ele teve que fazer aquilo porque ele fez um acordo com os espectros para aprender a magia deles. Porque ele acha que a guerra só vai acabar quando eles estiverem nas mesmas condições de lutar. Então os Galadorianos só têm a ciência, enquanto os espectros têm ciência e magia. Glorioli então fez um acordo para entregar o Ron e os espectros o ensinariam magia. Isso foi totalmente um erro. O Ron acabou convencendo o Glorioli de que ele estava fazendo uma loucura. E a coisa mais contraditória ainda, porque na história o Ron diz que o Glorioli é o homem mais sábio de Galador depois do primeiro diretor. Então, mas a história parece que mostra o contrário. O Glorioli se arrepende, ele tenta salvar o Ron e acaba sendo morto pelos espectros. O Ron depois consegue banir os espectros para o limbo, mas não consegue salvar o Glorioli. Essa história ela foi publicada no primeiro anual do Ron, que saiu em 1982. É uma revista
que é inédita no Brasil, ela nunca foi traduzida, né? Então essa história ela não apareceu aqui no Brasil. Depois nós temos o fim da Starshine. A Starshine é a Cavaleira Espacial Dourada, cujo nome real é Landra. A Starshine ela amava o Ron, mas nunca havia confessado isso. Ela veio para a Terra acompanhando o Ron depois que o Ron derrotou o Galactus, né? Só que o Galactus se vingou movendo o Galador para um ponto desconhecido, né? E mandando os Cavaleiros Espaciais para outro. Starshine enviou os Cavaleiros Espaciais para os lugares de onde eles haviam saído antes de retornar para Galador para continuar a guerra contra os espectros, mas ela acompanhou o Ron de volta à Terra. Ela descobriu que o Ron amava uma terráquea, a Brandi Clark, e ela ficou extremamente enciumada. O ciúme dela era tão grande que ela acabou pensando em criar uma armadilha, sabendo que os espectros estavam por perto. Ela queria que os espectros matassem a Brandi Clark e tirassem ela do caminho do Ron, né? Deixar o Ron livre para ela. Infelizmente isso foi um erro, porque os espectros iam matar o Ron e a Starshine acabou se jogando na frente para salvá-lo. E aí quem morreu foi ela. Então aí a Starshine encontra o seu fim na Terra, morta pelos espectros. Essa história foi contada na revista Ron Space Knight número 28, que saiu em 1981, e aqui no Brasil essa história foi publicada na revista O Incrível Hulk número 46, de 1987. Durante algum tempo, né, parece que as mortes cessam, assim, o Ron parece estar tendo uma vitória contra os espectros. Infelizmente, as fêmeas dos espectros, elas acabam tomando a decisão de assumir o controle da guerra contra os humanos. Elas partem para uma guerra aberta contra os humanos, revelam as suas formas, matam os machos, mas a primeira providência delas é uma vingança extremamente pessoal contra o Ron. Elas vão até Clairton, a cidade onde ele chegou primeiro na Terra, e elas atacam várias pessoas próximas do Ron. Uma delas é o Steve Jackson. Então, o Steve Jackson, que era o noivo da Brandi Clark, acaba sendo cercado, né, por um grupo de espectros fêmeas e encontra o seu fim. Os espectros continuam o massacre na cidade de Clairton e as próximas vítimas são os pais da Brandi Clark, o Sr. e a Sra. Clark, que também encontram o seu fim, atraídos por uma armadilha, né, de um espectro que assumiu a forma do Steve Jackson. Essa história, né, na qual os espectros assumem a forma de várias pessoas próximas de Ron e atraem ele para uma armadilha, foi contada na revista Ron Space Knight número 49, de 1983. Essa história foi publicada aqui no Brasil na revista X-Men número 4, da editora Abril, em 1989. Depois que Ron é preso em uma dimensão alternativa junto com a Starshine 2, que é a Brandi Clark, o torpedo que havia sido preservado temporariamente pelos espectros com o motivo de disfarçar sua presença, acabou também encontrando seu fim. Os espectros usaram a sua magia para confundir o visor do torpedo. O Ron havia usado o seu analisador de energia para dotar o visor do torpedo da capacidade de enxergar os espectros. Infelizmente, o torpedo foi enganado pela magia e não conseguiu ver os espectros disfarçados ao seu redor. E foi ele mesmo que convenceu o Ron a não usar o analisador de energia para saber se as pessoas ali eram espectros ou não, e acabou ajudando os espectros a prenderem o Ron. E aí, depois que ele não tem mais serventia para os espectros, ele é morto. Essa história ela aparece na 50ª edição da revista Ron Space Knight, uma edição especial com o dobro de tamanho,
na qual os Skrulls aparecem na Terra para lutar também contra os espectros, eles estão caçando os espectros. Essa revista foi publicada em 1984. Aqui no Brasil essa história saiu na revista X-Men número 5, de 1989. E aí há um destaque aqui no Brasil para o início da Guerra dos Espectros. E até o Ron aparece com destaque na capa. Depois que o Ron já havia derrotado os espectros na Terra, a guerra havia terminado, o Ron está voltando para Galador, tentando pelo menos encontrar o seu planeta de volta. No caminho ele encontra vários colegas cavaleiros espaciais e também acaba encontrando um cavaleiro espacial renegado, o Haak, que se aliou aos espectros em um planeta para conquistá-lo. Então ele traiu a Ordem dos Cavaleiros Espaciais e o Ron vai combater o Haak. Infelizmente o Haak não quer lutar uma luta justa e está disposto a matar o Ron. E para evitar que o Ron seja morto, o Unan, um cavaleiro espacial geralmente desprezado pelo seu poder de mera invisibilidade, acaba dando a sua vida para salvar o Ron. Ele entra na frente do Haak quando ele vai lançar um ataque fulminante com o Ron e acaba encontrando o seu fim. Após ver o Unan morrer, o Ron invoca o seu neutralizador e bane o Haak para o limbo. Essa história foi publicada na revista Ron, Space Knight, número 71, de 1985. É uma história inédita no Brasil, nunca foi publicada aqui. Depois nós conhecemos também o fim de Plor, o Pulsar, um outro cavaleiro espacial, que junto com Haak, Unan, também fazia parte de uma tropa de elite chamada o Esquadrão dos Cavaleiros Espaciais. O Plor havia entrado em uma batalha contra espectros, mas em total desvantagem, foi ferido para se proteger, prendeu a si mesmo num casulo de energia, enquanto ele tentava se curar, ele foi resgatado pelos Shires. Felizmente, quando ele saiu do casulo, ele pensou que ainda estava em luta contra os espectros e atacou deliberadamente os Shires. Os Shires responderam com força total, né? O Plor não parava de lutar. Um dos maiores guerreiros Shires entrou em combate com ele e acabaram os dois morrendo. Então aí o Plor acabou encontrando seu fim. A sua armadura foi usada depois por um cirurgião da nave Shire, que, revoltado pela sua condição de ser um colonizado, acabou usando a armadura do Plor para se tornar um ciborgue e atacar os Shires. Essa história também é inédita no Brasil, mas você encontra o vídeo dela aqui no canal, a história A Guarda Imperial Shire, na qual o Ron enfrenta o gladiador da Guarda Imperial, que é um ser que tem poderes equivalentes ao do Superman. Essa história foi publicada originalmente em 1985, mas é inédita no Brasil. Depois nós temos o fim do Tarm, o Buscador, o cavaleiro espacial que pode se transformar em uma espécie de nave e também lança foguetes. O Tarm encontrou seu fim quando ele, a sua irmã e outros colegas dos Cavaleiros Espaciais, junto com Ron, finalmente encontram Galador e descobrem que o planeta foi tomado por uma segunda geração de Cavaleiros Espaciais que promoveu um massacre contra os humanos. E aí, numa tentativa de conseguir invocar a primeira geração de Cavaleiros Espaciais, o Tarm invade a torre de comando, onde os Cavaleiros Renegados estão sediados, e para permitir que os seus colegas avancem, ele dá a sua vida para conter a segunda geração de Cavaleiros Espaciais. Essa história foi publicada na revista Ron Space Knight número 74, que foi publicada em 1986 e ainda é inédita no Brasil. É a história em que os humanos de Galador são completamente massacrados pela segunda geração de Cavaleiros Espaciais, que é uma geração que
é totalmente diferente da primeira. São guerreiros muito mais armados, mais letais, mas que sem ter nada para defender, acabaram se tornando criaturas com índole autoritária, totalitária, com desprezo pela sua própria humanidade. E aí, na verdade, eles se tornaram praticamente nazistas. Depois, nós temos o fim de Vola, a laçadora, que tem o poder de criar redes que ou queimavam ou congelavam seus inimigos. A Vola, ela protegeu a sala de comunicações para que a sua colega, Skera, a Scanner, a rastreadora, pudesse entrar em contato com a primeira geração de cavaleiros espaciais que estava em busca de Galador, mas não tinha localização do planeta. A Vola, ela lutou sozinha contra toda uma tropa de cavaleiros espaciais renegados, mas ela não conseguiu resistir até o fim e acabou perecendo nos pés da sua colega. E aí a Skera, a rastreadora, que ela não tinha um poder ofensivo, ela era só uma comunicadora, ela sem a proteção da Vola, ela acaba tombando rapidamente assim que os renegados invadem a sala de comunicações. Essa história foi publicada, o fim da Vola, o fim da Skera, foi publicado na revista Rom, Space Knight número 75, a última edição da série original do Rom, na qual nós vemos o seu fim. A gente tem essa história aqui, assim como todas as outras, né? A gente conta todas as 75 histórias do Rom, assim como as suas edições anuais e ainda a saga dos Cavaleiros Espaciais. Mas essa história ela permanece inédita no Brasil. Então esses foram os personagens que acabaram encontrando seu fim na saga de Rom, o Cavaleiro do Espaço.